Então tá, galera. Sou o Cacá Safiotti, tô aqui no canal hoje com o meu convidado Cabelo. Salve, E- Cabelo. Salve, beleza? Beleza, tranquilão. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Jardes Macalé, né? Eu e o Cabelo vamos falar sobre o Jardes. Você tá ouvindo aqui, Macalinhos? Acertei no milhar, ganhei 500 mil, não vou mais trabalhar. Você dê toda a roupa velha aos pobres e a mobília nós vamos quebrar. Quebra já, vamos quebrar. Pode quebrar, minha filha, quebra tudo. Quebra essa zorra toda. Estamos ricos. Vamos lá. Jardes Ané da Silva, nascido em 3/3 de 43. Nascido na Tijuca, Rio de Janeiro. E vizinho, ele tinha uma relação com música desde cedo, ele era vizinho do Vicente Celestino e Gilda de Abreu. Então ele lembra assim da infância dos vocalizes do Vicente Celestino e tal, né? Tem o lance de tá próximo do Severino Araújo, né? É, Ter sido copista, né? sim, na infância, né? Da Na infância, aí já adolescência, né? forma. É, da juventude, no início da juventude, né? Pelo que É. ele relata, né? Já é o início de uma coisa mais séria, né? Em relação à música, né? Ele era amigo do filho do Severino Araújo, né? E Isso. aí um dia acabou indo na casa do pai do, não me lembro o nome do filho do Severino, e aí o Severino começou a colocar ele para fazer cópias, né? Pra Tabajara, Isso. Orquestra Tabajara, né? Isso mesmo. Aliás, o Jardim Macalé, né? Você sabe de onde veio o Macalé? Pois é. O Macalé, aquele jogava pelada, jogava bola lá com a galera dele quando era moleque. E ele disse que ele era muito ruim de bola. Ele era muito ruim. E existia um jogador do Botafogo chamado Macalé. E era um cara bissexto, assim, no futebol. Tinha dia que ele arrebentava, mas tinha dia que ele era. Puta, só fazia cocô. Jogava muito mal. Então, e o Jardim era ruim de bola. Então, quando o Jardim pegava na bola, os caras, vai, Macalé, passa a bola, Macalé. E nessa aí ficou o apelido de Macalé. Veio da Olha, infância por causa desse jogador do Botafogo, o Macalé. E aí ficou o Jardim Macalé, né? O Jardim Macalé que tem essa relação com alguns compositores e artistas chamados malditos, né? Se a gente pegar a lista aqui, aliás, de alguns que eu coloquei, poucos vivos, né? O Macalé, Jorge Maltner, aí nós já perdemos aí o Sérgio Sampaio, o Walter Franco, o Luiz Melodia, Itamar Assunção, né? Os que levaram essa pecha de maldito, né? aliás, eu acho, assim, tem uma tese sobre isso, né? Primeiro que ouvindo o Macalé falando sobre isso é algo que me parece que ele se ressente, né? Sobre esse título. Sim, Mas a princípio, eu penso que lá pelos anos 70 tinha aí uma cena em que as gravadoras imprimiram uma marca, né? Para tentar vender como um jeito de se compor que não necessariamente estava fora do mercado, era consumido, mas tinha aí o mercado propriamente para as pessoas que estavam experimentando, que estavam. Tinha uma cultura assim da rebeldia, né? Que somava toda essa galera aí. Só que aí veio anos 80, né, bicho? E anos 80 já não era mais essa cara, né? Da galera ser cultuada por ser rebelde, né? Muito pelo contrário. Anos 90, então, nem se fala. sim. É. E aí esse negócio de maldito começou a ser algo que, ao invés de abrir porta, fechava, né? É. Mas acho que o Maldito também vem de uma galera que ousou muito mais na experimentação, né? Nas sonoridades, né? Na agressividade do discurso, talvez, né? Como, por exemplo, o Walter Franco, né? O Sérgio Sampaio, né? Mas ele fala mesmo que ele não gosta dessa coisa de Maldito e eu cheguei a pesquisar, ele gosta muito mais de que seja lembrado como um músico. E se a gente pegar assim, realmente o Macalé é um excelente músico, né? Acho que ele ficou com essa questão
mais marcada do Maldito, mas na verdade ele foi bom, na formação dele, ele estudou com o Turíbio Santos, violão, né? Aliás, a formação dele, né, começa com a questão de ele começar a aprender a tocar violão pela fresta da vizinha, né? Que ele tinha uma casa de frente com uma vizinha que começou a tomar aulas, e aí ele ficava olhando pela fresta a vizinha tomando aula. Acabava a aula, ele pedia o violão emprestado. E ele tinha assistido aquela aula só olhando pela fresta. A vizinha emprestava o violão para ele e ele começou a ter essa relação de aprendiz mesmo, né? Aí ele fala que primeiro é um interesse tátil, né? Simplesmente aquela coisa de quem está aprendendo a tocar violão. Mas aí ele começa a ter interesse realmente em aprender música mais seriamente, né? Foi quando ele começou a formar seus primeiros grupos, né? Ele tinha um grupo que ele tocava violão e o filho do Severino Araújo era o baterista, né? E aí ele tem o contato com o Severino Araújo, da Orquestra Tabajara, começa a fazer cópias, né? E nessa questão de fazer cópias das partituras para os músicos, ele toma contato com a questão da teoria, do estudo de música mais formal, né? E aí ele resolve estudar, né? Então ele vai ter aula com o Turíbio Santos, com o Guerra Peixe, né? Numa escola, num lugar que se chamava ProArte, no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, essa ProArte é a mesma ProArte que estudou a galera do Barão Vermelho e tal. Deve ser algum lugar importante no Rio. Estudou com o Guerra Peixe, orquestração e mais algumas pessoas lá. Ele estudou também, né? Mas ele já vinha de uma família musical, né? O pai tocava acordeon, né? E a mãe tocava piano muito bem e cantava muito bem, né? E diz que foi essa coisa que deu a ele essa vontade de cantar, né? É interessante, né? Porque essa formação, né? Ela vai dialogar muito com a história da música popular brasileira, né? Pessoas que são ícones até hoje, né? Para essa história. Mas, ao mesmo tempo, anos 60, entra outras influências, né? O que já tinha se constituído como algo relacionado à velha guarda, vamos dizer assim, né? Os que vieram antes, mas também aí começa também uma relação com o pessoal que gostava de jazz, né? Como, por exemplo, o pessoal da Bossa Nova, né? E sobretudo a segunda geração, né? Que vai ter uma relação política também e relação com outras linguagens artísticas. Isso também chama bastante atenção, né, dentro da trajetória dele. E o cara se torna tão bom músico, né, que só vai substituir o Dori lá no Opinião, né? Isso. É só isso que ele vai fazer no começo É. da carreira, né? Ele começa em 65, né? Substituindo o Dori, né? No espetáculo do Grupo Opinião, né? Que tinha a Nara, né? E ele substitui exatamente também quando chega a Maria Bethânia, né? Para substituir a Nara, né? E aí uma coisa interessante que é a Nara, a Maria Bethânia vem morar no Rio e não tendo onde ficar, vai ficar onde? Na casa da mãe dele. Sim. E aí era uma avó dele, tinha ido viajar, coisa do tipo, sobrou um cantinho lá e ele recebeu na casa dele, a mãe dele, né, de braços abertos, recebeu a Bethânia para morar lá. E aí começou um trânsito nessa casa dele, isso por volta de 65. Frequentava a casa dele o Caetano, né, Capinã, Agal, Rogério Duarte, Torquato Neto, né? E aí Guilherme Araújo pinta nessa galera aí também, um cara que foi super importante depois, né? Logo depois pra Tropicália. E ele organiza o primeiro show solo da Maria Bethânia, né? E aí o Jardes assume a direção musical desse show. O Capinão, o Caetano e o Torquato Neto fazem o roteiro, fazem a parte do roteiro do show, né? Enfim, o Guilherme Araújo começa a formatar essa galera que veio depois a fazer o tropicalismo, né? Então, né, é interessante também uma coisa que eu não vi em lugar nenhum, mas aí vai da minha vivência no Instituto de Artes da Unesp, né? Um professor lá de teatro, certa vez, assim, não para se gabar, no meio de uma conversa de parceiros que estavam esperando um curso começar,
Ele me contou uma coisa bastante curiosa desse período, porque está iniciando a ditadura militar, né? Sim. Ou seja, o negócio tem o golpe, né, em 64, mas um pouco antes disso, né, você tem uma cena cultural muito forte, e o show Opinião é um reflexo desse processo, né? No começo dos anos 60, uma retomada, assim, Zequete, né? O samba entra, se mistura, né, com o que a bossa nova tá fazendo, teatro, cinema, tudo isso muito vivo, né, e produzindo-se muito, né, a partir do movimento estudantil, principalmente pelo CPC. E aí, esse professor me conta uma coisa muito curiosa, que ele, também jovem no Rio de Janeiro, vindo, não sei se da Paraíba ou do Rio Grande do Norte, não me lembro muito bem, mas estudante por lá, ele me conta que militava numa organização política, né, após a ditadura, né, o enfrentamento está dado, né, e ele me contou que ele fez segurança para o Jardes, enquanto o Jardes fazia as pichações abaixo da ditadura, sabe? Uma coisa muito interessante, né? Ou seja, esse grau de politização que a gente vê, né, tanto na produção musical do Jardes ou na fala, né, nos comentários que ele faz, tem um processo de vivência, de enfrentamento, não só do cotidiano, mas também do ponto de vista organizativo, né? O cara possivelmente fazia parte de alguma organização política que fez um enfrentamento organizado, imagina, com segurança para, né? Enquanto alguns picham, outros ficam lá de olheiro para ver, ó, a polícia está chegando, vamos sair fora, alguma coisa assim. Como aconteceu com algumas outras figuras dos anos 60, né? Ali nos anos 60, o Tom Zé, né? Estava envolvido no CPC, né? Centro Popular de Cultura, né? Uhum. Carlos Lira, né? Sim. Que rompeu com a bossa nova, né? Para fazer um samba mais engajado, né? Existia Sim. realmente essa inserção política, né? Da classe artística, uma boa parte dela, né? Sim. Então, aí vamos lá. Aí pulamos para o ano de 1969, em que ele participa do 4º Festival Internacional da Canção. E aí ele fica marcado com a apresentação dele de Gotham City, né? Tem o arranjo do Rogério Duprat, Uhum. a orquestra toca ali o tema de Batman, né? No começo, e aí vem aquela interpretação dele, bastante performática, né? E que chocou muita gente, né? Que a plateia vaiou, fazia assim enquanto ele estava tocando, né? E foi a primeira aparição dele pública que realmente ele tornou, pelo menos ele conhecido por essa performance, né? Talvez daí venha o começo dessa história dele como um maldito, né? Também tem que chamar atenção, né, para uma coisa que, assim, não é inédito, não é alguma coisa nova propriamente, a questão da experimentação, como exceção, está presente nos festivais, né? Nos anos anteriores, né? Alguns exemplos também tinham ocorrido, né? Mas tem uma coisa curiosa também, que a gente ouve em algumas outras falas, né, de contemporâneos, né? Que, meu, o negócio tava truncado, né? Não tinha espaço para liberdade, para livre manifestação, e meio que os festivais meio que canalizaram essa coisa, quem é a favor, quem é contra, a partir de determinadas posições políticas, né? E aí tinha uma disputa à época, que é considerável, né, entre um setor de esquerda altamente nacionalista, né, muito identificado com um PCzão, né, Sim. e a galera que, meu, era internacionalista, queria, né, fazer música, queria saber do que está acontecendo no Brasil, mas também querendo saber o que está acontecendo né, de coisas novas nos Estados Unidos, Inglaterra e, sei lá, em toda parte, absorvendo, né, que era possível, né. E aí o Batman, né, bicho? Que é uma Sim. figura característica, né, na representação do imperialismo, né, meu? É. O cara
simplesmente joga o personagem, a galera não ouve, né, a proposta propriamente. E esse Batman que ele representa ali não é propriamente o herói, né? É o próprio risco, né? Essa vigia permanente, né, que a ditadura impôs à sociedade no geral, né? Tivesse ouvido bem, né, não ia, né, fazer a leitura de que é a representação do imperialismo. É. Ele tinha uma cultura, né, de HQ, né, já que vinha da infância Pois nele. é. Ele comprava HQ e vendia HQ, aquela coisa de moleque e tal. E aí ele fala também que, além do Super-Homem, do Batman, ele fala que o herói brasileiro é o São Jorge, né? Que matou o dragão, né? E aí ele já faz um recorte aí falando sobre o Dragão da Maldade, né? Que ele teve envolvimento com o Glauber Rocha, né? Nesse filme, né? Sim, sim. É, E é interessante também que é uma figura alegórica dele, Jardes, que é ateu, né? Não se trata propriamente, né, da expressão de fé, sim, mas sim de valorizar a figura como uma representação de enfrentamento do bem contra o mal, né? isso mesmo. E aí, em função, acho que do festival, ele grava em 70 o seu primeiro single, né? É um EP, né? Com a música Só Morto. E tem a outra que eu não me lembro agora aqui, se você lembra. Soluços. Soluços, é. E em seguida ele tem o convite, já tinha contato com o Caetano já estava no exílio, e convidou ele para ir para Londres, né? Para ajudar na gravação do LP, que veio a ser o LP Transa, né? Sim. E, É interessante isso, né? Uma coisa bastante curiosa, né? É um ótimo LP, é marcante. Primeiro registro, por exemplo, de uma pequena vinheta, né, que lembra o reggae, sim, né? é. Mas é curioso para mim, assim, na minha juventude, né? O Trans era um dos LPs, né, do Caetano. Não era o mais difícil de achar para comprar. Dos mais difíceis era o Araçá Azul, por exemplo, que é bem mais experimental, né? Mas é curioso como de um tempo para cá o Transa ganhou um status de o grande disco, né, Sim, do Caetano e tal. E aí, de fato, né, o Jardim tem uma participação importantíssima ali, é. né, trabalhando, né, com a produção musical, né, do disco, né, É, homogeneizando. me parece, eu não sei se isso não é uma coisa que eu ouvi em algum lugar que ele se ressente um pouco de ele ter tido uma participação ali quase de produtor, né? E que o Caetano talvez não tenha dado os créditos reconhecidos a isso, né? Que ele produziu o disco, né? Ou a própria gravadora, né? É, As coisas também não estavam na mão do artista, é, propriamente, nas coisas todas, né? é. Sem Mas querer acho que passar um antes de ele pano, ir né? pra lá, ele participou do disco Fatal também, né? Da Gal. Então, cara, o Fatal também o show, né, em si, né? É, Também. é. Porque tem uma participação grande dele, né? Do ponto de vista da direção musical, né? De organizar aquela cena que vai se transformar no disco, né? Agora, eu não sei se foi antes ou depois, isso eu não tenho essa informação, né? O LP Transa saiu em 72 e é o mesmo ano que saiu o álbum de estreia dele, Jardim Macalé. E Uhum. que tem um som muito próximo de algumas coisas que tem no Transa. E é um disco feito por ele. O senhor sumiu aqui. E tu Apareceu uma também, rapá. letra Deu um... K. Será que caiu a transmissão? Não, senão o áudio não Não, tava, né? estamos aqui. Só deu uma quicada Mas aí. vamos seguindo. Daqui a pouco o meu tá aqui. O senhor agora é uma letra K. Eu sou uma letra K? E Puta uma merda. letra K. K de cabelo, né? Lógico. Pois é. Então, e aí 72, aí ele tem a gravação do Jardim Macalé, né? E é só ele, o Tuti Moreno na bateria e o Lani, né? O Lani no baixo, né? E acho que deve ter feito alguns overdubs, talvez, para gravar alguma coisa, mas o Lani parece que tocou mais baixo ali, né? E o Jardim Uhum. cantando e tocando violão, né? E que é um disco muito rock and roll, né? Uhum. O Rômulo Frois conta lá no programa do Thunder, que ele acha que é um dos primeiros discos de rock brasileiro, assim, de forma
a marcar, né, a cara de um rock brasileiro, apesar de aparentemente ser um disco de MPB, mas é uma pegada muito rock and roll, né? E é um disco que parece, é uma jam session, né? Ele é meio jazzístico, é meio roqueiro, né? É muito livre, né? Eles inauguram uma maneira diferente de tocar, né? E de gravar, né? Então, bicho, assim, eu acho que é um disco que tem essa pegada, né? Que lembra o rock, né? Mistura coisas brasileiras. Mas não colocaria como sendo o primeiro, porra. A gente tem uma cena de rock brasileiro, inclusive autoral já Sim. rolando, né? Eu acho que é um exagero do Thunder. Exagero. Você pegar Novos Baianos, você Sim. pegar os Mutantes, né? Mutantes, né? Mutantes, é. Entre A outros própria vários, né? experiência Iê, né? Da Jovem Guarda Ah, também, né? claro. Né? Imagina. Nora Ney gravou o primeiro rock, né? Na verdade, no Não, e Brasil, né? mais, o Na Kaká, década de 50. tem um cara, que eu não lembro exatamente agora de cabeça a gravadora. Tem um cara em Portugal, simplesmente ele ganhou uma renca de compactos, né, e discos obscuros desse período sessentista, Uhum. né, tipo de bandas que fizeram sucesso, sei lá, no ABC, mas mandavam muito bem, saca? E lançaram um compacto, dois compactos. E esse cara, por exemplo, ele editou alguns LPs com esse material, recuperando, né, essa cena do rock brasileiro, e com coisas muito criativas, né, muito diferentes do que a gente ouve, É uma cena como psicodélica, né? Do final dos anos 60 exatamente. brasileira. Eu me lembro de ter lido isso na revista Bis. Saiu uma matéria sobre essa cena psicodélica brasileira do final dos anos 60, né? Sim. É. Então, desse modo, não dá para concordar com. É. Não, fiz a citação só para te provocá-lo, só para Sim, 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 o sim. senhor Só para chacoalhar a cabeleira. chacoalhar a cabeleira. E aí, em 94, vem o disco Aprender a Nadar, né? Que é um disco em parceria com muitas coisas com o Vale Salomão, né? É legal também citar que o Jades não é exatamente um letrista, né? Ele é mais um músico, né? Uhum. Ele se relaciona com os letristas e com poesias que ele faz virar canção. Mas ele também escreve letra, né? Mas ele tá sempre rodeado de parcerias de letristas, né? E no Aprender a Nadar ele tem a parceria muito forte do Vali Salomão, né? E é um disco muito interessante esse disco de 74, né? Ali é um disco, no meu caso, é meu favorito do Jades. E ali ele mostra uma questão de interpretação muito forte, né? De como ele toca o violão, de como ele canta, né? E ele tá com um time bom nesse disco também, Aprender a Nadar, né? Ele tem também, continua com o Tuti Moreno na bateria, Rubão Sabino no baixo, e tem arranjos tem no piano Wagner Tiso. É um baita disco. Nossa, Aprender a Nadar é muito bom, né? Não, tem uma coisa, viu, Kaká, vai permear a carreira dele inteira, né? Que é esse diálogo com as diversas linguagens, né, bicho? Sim, Esse trânsito dele com o teatro, com a poesia que se convencionou chamar de poesia marginal na época, e mesmo com as artes plásticas, né? Com os quadrinhos e tal, são coisas que você encontra marcadas na produção musical dele, né? Tem um diálogo, seja pela porque vai se tornar o objeto, né? O disco, né? As capas, a arte gráfica, e mesmo você pega o Aprender a Nadar, você tem não são canções convencionadas, né? Começo, meio e fim, acabou. Elas têm um diálogo entre elas, vinhetas, né? sim, Recortes sim. que remete, por exemplo, ao cinema, remete aos quadrinhos, né? Ou seja, uma trajetória, né? Para você ter como se estivesse contando determinado percurso, né? De um personagem Macalé, né? Ou de personagens imaginários, né? Que estão colocados nas músicas. Né?
Aí, 74 ainda, ele desgostoso acho que com alguns rumos que a gravadora deu pro álbum Aprender a Nadar, e ele também estava trabalhando com a trilha de Amuleto de Ogum, né, de Nelson Pereira dos Santos. Ali ele teve algumas influências do Nelson Pereira dos Santos sobre uma visão de Brasil e tal. Ele resolve fazer um show, ele tem uma ideia de fazer um show denunciando a situação do músico no Brasil, né? E aí, nisso, ele esbarra com uma outra coisa que vem acontecendo, que era a exposição sobre direitos humanos, realizada pela ONU no MAN, né, do 20º aniversário da Declaração dos Direitos Humanos. E aí ele pensa, ao invés de fazer uma coisa única dele, como um grito de revolta das condições do músico, ele resolve fazer uma coisa mais abrangente, né? E convida várias figuras, né, da música popular brasileira, para fazer um show, e acaba virando disco O Banquete dos Mendigos, né? Ali tem Chico Buarque, Gonzaguinha, Ivan Lins, Raul Seixas. Não, Ivan Lins eu não tenho certeza, é do Lobo, Milton Nascimento. Foi em 73, não foi? 73, Banquete dos Mendigos. 73. E aí só virou disco mesmo em 79, né? 5 anos depois, 5 anos depois. Uma coisa curiosa é assim, a ditadura caiu matando, né, bicho? Foi. O negócio pegou fogo, né? E aí a grana não rolou, cara. A grana que era pra, né, levantar todo mundo, né? Não rolou. E aí um dos baratos que rolou, né? A história de que ele tinha comprado uma Brasília com a grana que supostamente tinha rolado. Tipo, todo mundo tinha sido enganado. Porra nenhuma, né? Não, e tem uma história também disso aí que é o seguinte: foi vetado, né, o lançamento do disco, e tiveram a ideia, não, vamos tentar conversar com o governo, né, de alguma maneira. Aí foi ele lá para Brasília, e aí ele senta com o Golbery Couto Silva, chefe da Casa Civil, né, que, entre aspas, administrou a abertura política, né, lentíssima e gradual, né. E o Golbery, aí ele começou a falar sobre o disco e tal, e ele falou, eu tô sabendo do disco, tal, né? E aí disse que ele apresentou uma cópia para ele também deu um livro dele pro Jardes e tal, fizeram um bate-papo, mas acabou que não deu certo essa conversa, o que serviu sim para queimar o filme do Jardes, né? Diz que na época muita gente uma parte da esquerda começou a queimar o filme dele, porque ele foi conversar com o governo militar. O Pasquim queimou o filme dele, né? Nessa época, né? Em 74, né? Uhum. E daí tem essa história da Brasília que eu não sabia também, né? Historinhas. Mas é interessante que só foi possível sair em 79 por conta da abertura, né? Sim, exatamente. Ou seja, 79 tem anistia, né? O negócio já vinha se estendendo desde 77, né? Então criou-se uma situação mais possível, né, para ter o disco, mas enfim, já tinha passado aquele momento lá né, da exposição, né, dos direitos humanos e tal, aquele momento do evento já tinha passado, né? É interessante também uma curiosidade sobre o relançamento atual, né, que houve em vinil e em CD. Que embora tenha mais faixas, né, que é uma coisa positiva, né, foi lançado em 3 álbuns. O fato é que, não sei nos álbuns que eu não tenho, eu peguei dos CDs, né? Mas os artigos, né, dos direitos humanos eram falados entre uma apresentação e outra, né? E no vinil original isso está preservado, né? Que é bem interessante porque cria uma relação, né? Propriamente se propõe o show, né? E nessa versão mais atual, o negócio está escanteado para o final, né? Tem primeiro as músicas e depois tem a sequência dos artigos, né? O que se perde um pouco aí da importância histórica mesmo do que foi proposto, né? Sim. Legal fazer um link aqui, né, com a questão dos direitos humanos, né? Eu que tive muito envolvido com o punk, né? Estou até hoje. Uhum. Que o Cólera fez o Pela Paz em Todo Mundo, né? Em 87, muito calcado em cima da questão da paz e dos direitos humanos, né?
Inclusive tem uma música do Collor que é Direitos Humanos, né? Bom, mas voltando pro Jardes aqui, né? Punk fica para uma outra história depois. Aí a gente tem em 77 o disco Contrastes. Sim, E tem a primeira coisa que começa aí é o problema da capa, né? Depois, anos depois, né? sim. Ana Miranda, né? Era a namorada dele à época, né? E ele tá na foto, na capa com ela, né? Acho que é a irmã da Marlui Miranda, né? E a irmã da Marluí. Inclusive, a Marluí tem o disco dela de estreia em 79, né, Olho d'Água, em que ela grava uma música do Jardes nesse disco, né? Um disco muito bom, cara, É. muito bom. E a Ana Miranda, né? O pessoal sabe, né? É uma romancista, né? Foi atriz, né? Tem uma trajetória também artística poderosa, né? Então, e aí é um disco que tem uma meio que uma continuação, né, de sonoridade do Aprender a Nadar. Apesar que eu acho que é um disco com mais potencial comercial dele, né? E muito bem gravado, arranjos maravilhosos, né? E aí ele grava a música do Walter Franco, né? Uma do Walter Franco. Né, ele faz alguns convidados, convidados não, algumas composições de outros, né? E coisas dele também, né? É interessante que ele é bem o título, né? Contrastes, né? É. Porque cada faixa é uma surpresa, né? Com estilos diferentes, abordagens diferentes, né? Muito bem executado, é verdade, né? E demonstra a potencialidade das influências que o Jardes tem, né? Com diversos estilos. Aliás, nessa época, aí o senhor vai se lembrar da sua infância e eu vou me lembrar da minha. Em 78 sai o disco trilha sonora do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. Recheado de figurões ali, coisa mais linda do mundo, né? E tá lá o Jardes com a Marlui Miranda cantando o tema do Tio Barnabé, né? Pois é. É. Pois é. Eu vi. Ouvi. Cara, aquela trilha do. Dá um outro episódio aqui pra gente falar daquela trilha do Sítio Pica-Pau Amarelo de 78, que é sensacional, né? Muito bom. Então, aí daí a gente vai pra quando? Pra 83, né? Let's Play That, né? Que foi gravado, mas não lançado nessa data, né? Pois é, cara. É um disco que ficou guardado, acho que uns 10, não, mais. Não, uns 10 anos, né? Porque só lançou na onda CD, né? Sim. Veio a ser lançado como CD. E, porra, tem pérolas maravilhosas. É ele e O Naná. Naná E, Vasconcelos. E ele lembra muito o disco de estreia dele, né? Parece uma jam mesmo, né? É uma sim, coisa mais solta mesmo, como o disco de 72, né? sim. É muito bom esse disco também. Dá pano pra manga. Tem pano pra uma manga das- ali, né? Tem uma música que chama Pano pra Manga. Aí a gente vai pra quando, Cabelo? Ah, vamos. Assim, eu penso que assim, depois disso tem uma sequência, né? Acho que é uma retomada do Macalé em relação à tradição, né? Acho que tem muito a ver com a aproximação dele, né? Do projeto Pixinguinha com o Moringueira, né? E aí ele faz alguns discos que tem a ver com essa retomada da velha guarda, né? É. Isso é assim, bem interessante, né? Porque recupera as influências iniciais, né? Vamos dizer E assim, o Jardim tem uma relação com o humor também, né? E vai esbarrar no samba de break, né? Sim, É. exatamente. E ele Mas ele faz um samba com o Morangueira que é contando numa história real, né? Que ele foi preso, né? E caiu o microfone aqui. Falou em polícia. Os caras já estão de olho aqui. E que ele, quando ele vai preso, ele fala, não, eu quero falar com o Moringueira. Aí diz que o Moringueira vai lá e tal, e tenta lá negociar lá com o delegado e tal. E depois eles fazem uma música sobre o episódio, né? Sim, sim. E essa coisa dele do samba de break, né? Dessa coisa vem realmente do passado, né? Dele, das raízes, né?
E dessa aproximação muito com o Moringueira, né? Sim. É. Tem uma coisa interessante que chama muita atenção, que Pariu. não é propriamente Falou em desse polícia, fica momento, caindo né? toda hora agora. Já era, né? Medão total. Que o jeito do Jardes tocar, né? Executar né? As músicas, o violão, né? Uma coisa que se complementa com o canto dele, né? Um preenchimento do canto dele em relação a, ao processo, né? Da execução da harmonia Aham. no violão, né? E aí cria-se imagens, né? A partir dessa execução, né? E o samba de break tá dentro disso, né, cara? Também, né? Tô te ouvindo, só tô vendo aqui o que. Esses momentos em que as cenas são enriquecidas, né? Com os efeitos sonoros, né? Com a Aham. continuidade da contagem da história, né? E tal. Aliás, essa coisa que você falou do Jardes, eu já me dei conta do seguinte: ele tem uma coisa que é muito próxima do João Gilberto, né? Essa relação voz e violão, né? É Uhum. muito presente, né? Ele tem essa coisa muito particular, né? Que lembra João Gilberto, né? Essa relação Sim, voz e violão, muito o jogo, né? Entre as duas coisas, né? sim, sim. A interpretação, a intenção de voz que ele coloca, as dinâmicas na voz, dialoga com a dinâmica do violão, Volume, né? né? É. É. E o jeito que ele apresenta as células rítmicas no violão também não são, no caso do Jardes, né? Não é uma coisa uniforme, né? Ele varia muito, né? Uhum. E realmente ele é um grande músico, né? E aí, depois temos. Então, eu pularia aí direto para os anos 2000, bicho. Assim, eu gosto muito, né, de um disco que foi lançado em 2005, que é a Rua Real Grandeza, que se recupera várias composições, né, mas é interessante, diferente de outros músicos que relançaram suas próprias músicas, né, aquelas que viraram destaques, né, nas suas carreiras, né. Esse disco, ele, meu, tem arranjos maravilhosos, né? Tem essa coisa da relação com a poesia do Ali recuperada, um volume mais alto ainda do que já tinha sido feito antes, assim, num volume de qualidade, vamos dizer assim, né? E é um disco que eu acho que se destaca aí dentro desse processo, apesar de não ter músicas inéditas propriamente, mas a maneira de realizar o disco, né? Eu acho que é um destaque nesse meio do caminho entre um disco de autoral né, e Sim. outros, né? Porque de fato teve aí uma lacuna de 20 anos, né? O último disco autoral do Jardes, qual que é mesmo? Deixa eu lembrar. Que é o Jardes, né? Que tem como destaque na capa, mas eu faço a música, né? É, Que é esse aqui, ó, isso. né? Assim, esse daqui foi, vamos dizer, o mais antigo, há 20 anos atrás, um pouco mais, 22 anos agora, né, com músicas autorais muito interessante, né, discussões. Outra coisa que eu chamo a atenção, né, se a gente pega lá a produção de 72, 73, né, tem muita gente na sua produção musical refletindo aquele momento de angústia, de beco sem saída, né? É um período da ditadura em que, enfim, a guerrilha tinha sido, né, destruída, um monte de gente presa, um monte de gente morta, desaparecida. Então tinha um desespero, né, no clima geral. E a gente pega vários discos e o disco do Macalé eu coloco nesse marco também, né, essa coisa de desencanto, né, propriamente. E esse disco aqui, a gente não tem propriamente esse clima, mas o que eu posso dizer é que é sempre uma reflexão, se traz reflexões, né, crônicas, né, de situações em que
a esperança se mistura com um desencanto, vamos dizer assim, uma certa coisa que não é propriamente feliz, né? E aí, se a gente pega esse disco, que é o penúltimo autoral agora, com o mais recente, o Besta Fera, né? O Besta Fera recupera tudo isso, né? Quer dizer, esse desencanto que a gente está vivenciando hoje, né? É o quase fundo do poço, né? Como o próprio Jardes fala, né? Falta só um pouquinho para o fundo do poço, né? Eu acho que a temática ela vai, vamos dizer, caminhando por aí, né? Com essa desesperança que está no ar, né? Propriamente. E o Besta Fera é o encontro dele com essa nova geração, né? Ele se reinventando, fazendo... são músicos que admiram o Jardes lá de trás, né? E trazem essa influência lá do disco 72, do Aprender a Nadar. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer, né? O Jardes quer fazer uma coisa contemporânea, né? Respeita o passado, mas quer dialogar com essa galera nova aí, né? É interessante isso, Cacá, porque, assim, as marcas que se querem colocar, né? Essas coisas pejorativas, né? Por exemplo, ser maldito, né? É uma coisa que tem que ser colocada de lado, né? Porque incomoda. De fato, eu acho que determinadas marcas acabam prejudicando, né, a produção musical, o próprio artista, de modo geral. E é interessante que, desde sempre, o Jardes, ele é um cara que dialoga com gerações, né? Com diversas gerações, né? O que está acontecendo hoje, esse diálogo com essa geração mais recente, não é uma novidade na carreira dele, né? Embora, certa medida, em algum período, ele sofreu um ostracismo, né? Do ponto de vista de estar aparecendo no mercado, né? Você citou lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo no começo dos anos 80, né? Mas a gente pega, por exemplo, o Camisa de Vênus, na metade dos anos 80, regravando, né, Gotham City, no Batalhão de Estranhos. Exatamente, 10 anos depois, né? O Batalhão é de 85, 10 anos depois eu me lembro, em 95, né, daquele filme do Walter Salles, Terra Estrangeira. Sim. E que na trilha sonora tem a Gal cantando Jardes, né? Meu, todo mundo já queria de novo saber quem é esse cara aí, né, que compôs essa música aí de novo. E ao mesmo tempo também tem a ver com as fases cíclicas do mercado, né? Você tem o quê? Na metade dos anos 90, né? A gente podendo comprar relançamentos, coisas que a gente não tinha como acessar, como garotos, né, jovens e tal, o salário não dava para isso, com CDs, né? O vinil, que era caríssimo de se achar, Aprendendo a Nadar em vinil, se achasse era o olho da cara, né? Então essas coisas sendo relançadas... Cara, sem querer te cortar, mas eu vou ter que contar essa história do Aprender a Nadar. O Aprender a Nadar, o vinil, eu tenho um tio que me fez a cabeça de muita coisa do que eu ouço até hoje, que é meu tio Mauro. Vai um abraço pra ele aqui. E eu peguei alguns vinis dele, assim, herdei, né? E esse vinil do Aprender a Nadar, eu levei, quando estudava música na Unicamp, levei lá pra minha casa da moradia estudantil. E eu sei que esse vinil, cara, rodou muito, né? Tocamos muito lá na nossa casa lá, e começou a rodar emprestado pra galera. E o encarte a gente fez de decoração nas paredes e tal. Ficou muito legal. Que é um encarte, né? Bacana, bonito, né? Que tem umas coisas de cinema, assim. E o vinil rodou a moradia inteira. E deve estar lá até hoje, porque eu não peguei de volta. Eu tenho em CD, né? Legal. E tem a coisa do streaming também, né? Eu não sei se... Eu não tive essa curiosidade, mas parece que nem tudo dele tá, né? No streaming, né? Não, mas antes de ter o streaming, teve esse processo do MP3, Sim, né, cara? isso é evidente, né? E aí, assim, eu acho que essas mudanças de como se ouviu música ao longo do tempo, né, foi mantendo essas figuras como o Jardes, né, para um determinado setor, né? Quem está curioso com música, indo atrás, né?
Por exemplo, a regravação do Rapa, Sim. né? Vamos dizer, a adaptação, regravação do Zé Cabaleiro, né? Em 97. Cássia Eller gravou também, não gravou? Jardes? Cássia. Bom, Não tô lembrando. tem Tem. tem Cássia Eller, tem Tem, participação com a Leila Pinheiro, né? sim, Ao vivo, né? sim. Então, assim, vai trazendo de novo para as novas gerações, né, essa produção, né? Que é bacana, né? Aham. Bom, então vamos fechar aqui deixando algumas dicas para o vídeo. Uma delas é que a gente está fazendo aí uma homenagem então ao Jardes e gravando duas músicas para você poder acompanhar. Você pode ver aqui em cima. E que uma é Anjo Exterminado e a outra Hotel das Estrelas, né? Fica a dica aí, pode clicar para assistir a nossa versão homenagem ao Jardes. Vamos colocar na descrição também o que tiver de bom ali no streaming, fazer fazer uma, como é que se chama? Esqueci agora. Fazer uma, puta merda. Como é que chama, cara? Quando você Uma faz puta merda. uma puta merda. Um playlist. O... Um playlist. Vamos fazer um playlist, né? Para você acompanhar lá alguma coisa bacana no streaming. E também alguns vídeos que eu assisti, que a gente assistiu aqui, eu e o Cabelo, para fazer esse vídeo aí. Algumas coisas são bem legais. Tem a entrevista dele com o Pereio, que é muito boa. Massa. É muito legal. Tem uma que é bem. Que é muito rara, que ele dá uma entrevista pro Emílio Belli de Carvalho. Muito legal também. Então eu vou colocar na descrição aí também esses links no YouTube para você conhecer um pouquinho mais de Jardim Macalé. Beleza? É isso aí, Cabelo. É isso aí, Kaká. É, Valeu, rapaz. é a nossa primeira nessa aqui, que vai ser a primeira de muitas. Muchas. Beleza? Aí o de sempre, né? Polegarzinho aí, inscrição, pá, parada toda aí. É nóis. Falou. Falou.